Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Apareceu aqui. Show. Então, pessoal, a gente vai falar sobre a Cloud Code. Cida, eu acho que você é a única que não conhece mais a gente, né? Que é o João, o Bruno é nosso cliente, o Daniel conheceu um pouco melhor a gente hoje. Então, nós somos a Fato, é uma empresa voltada à tecnologia de dados. A gente começou o nosso serviço olhando muito para BI. Nosso serviço era 100% voltado à análise de dados, utilizando uma ferramenta chamada Power BI. E a gente percebeu que se a gente ficasse só em uma ferramenta, não utilizasse outras metodologias para ajudar negócios a resolverem seus desafios, a gente também ia ficar para trás. Então, a gente englobou que, além de dados, a gente também está utilizando IA para quê? Primeiro, para profissionalizar as empresas, para que elas consigam trazer mais performance, realmente crescer de forma saudável, sustentável e com margem. É isso que é o sustentável. E, além disso, resolver problemas e desafios de negócio, que a gente sabe que toda empresa tem seus desafios. E a gente vê que a tecnologia hoje é uma ferramenta excepcional para trabalhar com várias frentes, né? Então, nós desenvolvemos webinários, a gente faz esses webinários de forma periódica, justamente para trazer novidades, para trazer conteúdos para pessoas da área de negócio, para empresários, líderes, gestores, entenderem um pouco mais dessa parte de técnica de tecnologia e principalmente que possa utilizar no dia a dia de vocês logo que você sai aqui do webinário, né? Então, o conteúdo ele vai vir um pouco de eh, ao- eh, conteúdo básico, desde da instalação até algo mais avançado e a gente pincelando coisas e ferramentas, funcionalidades que realmente permite vocês ganharem ali uma performance no dia a dia de vocês, saindo, né, do que a gente normalmente vê de uma inteligência artificial, que é o chat, né, meramente ali um chat. Hoje, a Cloud Code, a ferramenta que a gente vai falar hoje, tem um poder de execução gigantesco. Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais dela, beleza? Eu sou um dos sócios aqui, junto com a Assis. Se você, Assis, quiser se apresentar também. Pessoal, acho que muitos aqui agora já, né, até conheço. Hoje eu sou um dos sócios da Fato, junto com o Arthur, e eu sou responsável hoje por tocar o time de desenvolvimento, utilizando também muito a parte de inteligência artificial. E eu acho que hoje a gente vai trazer aqui os dois lados da moeda também, da gente estar com essa ferramenta tão poderosa, mas que também faz com que a gente tenha que abrir os olhos para alguns outros pontos. Então, eu sempre fui muito cético em relação a IA, nunca fui muito do hype da inteligência artificial. Confesso que o Cloud ele mexeu um pouco comigo, mas ele também mostrou outras frentes que a gente precisa se preocupar quando a gente implementa tanta solução de inteligência artificial, tá? Então, vou tentar somar aqui, agregar o máximo em conhecimento, tirar dúvida ou qualquer coisa do tipo, e aí porque a gente tem um excelente webinário que todo mundo aproveite bastante. E, pessoal, eu quero abrir aqui já trazendo alguns números. Por exemplo, 80%, 88% das empresas usam IA em alguma função em 2016, ou 2026. O que é essa utilização da IA? É você contratar o chat GPT, fazer ali uma automatização, permitir que o seu financeiro consiga colocar umas planilhas lá para ele gerar algum tipo de relatório, enfim. Só que quando a gente olha para as empresas que realmente escalam de verdade, é um número muito baixo, 7%, né, das empresas que utilizam IA. E o retorno é relativamente baixo. Você investe R$ 1, volta 3,70, sendo que é uma ferramenta tão poderosa, por que será que ela não consegue gerar ainda mais retorno sobre investimento? Então, antes de a gente falar do Cloud Code, a gente vai pincelar um pouco dos motivos disso acontecer. Então, a gente quer trazer uns dados aqui, que é o seguinte. É, a gente já falou um pouco desses aqui, né? 88%, 3,7% de retorno sobre investimento, e eu quero trazer e dar um foco maior nesses
60% dos projetos de IA serão abandonados por falta de dados organizados. Pessoal, desde que a Fato nasceu, a gente fala sobre isso. Porque a IA nada mais é do que uma ferramenta que lê as informações de uma empresa. Assim como o BI foi lá na época onde ele teve o seu boom. Certamente aí vários gestores pegaram essa onda, né, do BI, de análises avançadas e tudo mais. E muitas coisas que aconteceram e muitos comentários que a gente ouve é que, caraca, o BI não funcionou, fiquei frustrado, investi muito, não trouxe retorno nenhum. Mas quando a gente olha para as soluções desenvolvidas, a gente vê que um impacto foi gerado exclusivamente pelos dados desorganizados, né? E a gente acredita que vai acontecer isso quando as empresas começarem a adotar a inteligência artificial, e o que vários estudos já mostram, né? Então, o Gartner é uma empresa de consultoria, uma das principais aí do mundo, e ela fez uma pesquisa que 56, com evidências, né, que 56% das empresas apontam qualidade de dados como barreira número um para a adoção dessa ferramenta, né? Tem outro estudo também de Stanford, que é ainda mais recente, que o sucesso da utilização da IA está estritamente ligado à arquitetura de dados da empresa. Estou falando um pouco conteúdo muito técnico aqui, né? O que é organização dos dados? O que é arquitetura de dados? Vamos imaginar o seguinte: você tem um sistema financeiro, vamos, Conta Azul, e aí você tem um sistema de vendas, um CRM, o HubSpot, e aí você tem uma planilha de clientes com todas as informações dos seus clientes. Você está percebendo que é, são informações em diversos sistemas diferentes, que muitas vezes são as mesmas informações. Por exemplo, cliente está na planilha, está no CRM, está no Conta Azul. No CRM, porque aí o meu time de vendas abordou. No Conta Azul, porque eu preciso mandar o contas a receber para esse cliente, a fatura. E aí a gente começa a ter várias locais de armazenamento e a gente não está integrando essas informações, né? E acaba que a gente tem que ficar buscando e tirando relatório de um lugar, tirando de outro. Aí você pede para o seu funcionário montar um relatório dos clientes ativos, dos últimos clientes que compraram na última semana, e é sempre uma loucura, você nem sempre acha que está errado. Então é isso que é a falta de organização dos dados que a gente traz. E aí, quando a gente olha, beleza, estamos falando aqui de dados organizados e inteligência artificial, mas por que a gente está trazendo a cloud? Quando a gente olha para as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado para a gente, normalmente a gente vai pensar no chat GPT. E olha como que é o, o market share do chat GPT. A maioria das pessoas, a maioria do mundo utiliza essa ferramenta. E a cloud aqui está em 2% de usuário. Olha que estranho, a gente está numa janela de oportunidade gigantesca, porque as pessoas não sabem do poder que essa ferramenta tem. E aí, apesar de 2% do mundo utilizarem essa ferramenta, a gente vê que a maioria das pessoas que utilizam a ferramenta são empresas. São líderes de negócio, são líderes de tecnologia que estão revolucionando o seu mercado utilizando o Cloud Code, né? E aí, quando a gente olha os motivos de utilizar, a gente percebe que o Cloud Code é líder de engenharia de software real, ou seja, ele tem um poder de execução de software maior do que qualquer outra ferramenta. Você quer falar alguma coisa, Cis? Queria só acrescentar aqui em relação a alguns pontos, pessoal, porque assim, hoje a gente tem muito hype de mercado em relação à IA, e eu acho que nós estamos vivenciando hoje, quem está aqui, na verdade, pelo que os números mostraram anteriormente, quem está aqui está numa bolha. Então esse já é um primeiro ponto. Ou seja, majoritariamente as pessoas não usam inteligência artificial. Então isso já é uma vantagem competitiva que a gente tem. E dentro daquelas pessoas que usam, que já não são muitas, né? São pouquíssimas pessoas,
a gente tem uma alocação grande em ferramentas de inteligência artificial que são muito voltadas ali para o modo conversacional. Até o próprio João levantou essa hipótese aqui. Cara, hoje testei o chat GPT muito mais, ou o Claude muito mais ali na conversa, e ele me deu respostas mais assertivas. Ótimo. E essa é a porta de entrada, e assim, até o fato do João estar aqui mostra que ele também está dentro de uma bolha de pessoas que estão vislumbrando ali o primeiro contato com o cloud, até o que o próprio Bruno falou. Cara, testei essa semana e é loucura o que está acontecendo. E o que a gente consegue enxergar isso de janela? Cara, se são poucas pessoas usando, e das que usam, a alocação maior está justamente em conversas, a gente está abrindo uma janela de oportunidade aqui de ter uma performance muito maior usando uma ferramenta muito poderosa que é o cloud. Então, é legal a gente poder situar isso para vocês entenderem que nós vivenciamos uma bolha. Às vezes a gente fica, por estar nessa bolha, a gente fica se questionando: nossa, será que eu estou atrasado com a inteligência artificial? Eu olho o meu Instagram, eu olho o LinkedIn, as redes sociais, o marketing é tão forte, as promessas são tão grandes que a gente mesmo, por vezes, se frustra assim, fala, cara, não está acontecendo isso aqui comigo. Mas é só porque a gente está imerso na bolha das pessoas que estão trabalhando esse marketing. Porém, a gente precisa entender que é uma bolha. A Fato está se posicionando muito em relação a isso. Por mais que pareça que está todo mundo usando, os dados mostram para a gente que, na verdade, a gente está num momento certo, numa bolha assim correta, entre aspas, né? No sentido de termos uma grande oportunidade aqui, e é uma janela que a gente fala até que ela é curta, porque a IA está crescendo tão. Hoje é o cloud, cara. E assim, ele está realmente tomando muito mercado, mas quem é que bate o martelo que daqui, sei lá quanto tempo, 3 meses, 5 meses, talvez a gente já não esteja em um outro webinário, às vezes falando de outras ferramentas que podem auxiliar com novas funcionalidades, tá? Então, é importante a gente trazer isso dentro dessa guerra das plataformas, dentro desse contexto ali de por que que nós estamos falando hoje do cloud e desse mundo tão nichado, tá? Perfeito. E eu quero evidenciar só dois últimos pontos do motivo do cloud, esses dois aqui. Ele tem integração com diversos sistemas já do mercado. Então, ele tem API direto com HubSpot, Slack, Lucid, Granola, que a gente utiliza o Granola aqui para ouvir as nossas reuniões. Enfim, vários sistemas, Monday, Pipedrive, Pipefy, ferramentas que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, que ele consegue se integrar lá e fazer tarefas que normalmente você faz, né? E outro ponto é o Cloud Code, agente autônomo, e é aqui que muito do potencial do cloud reside, porque você começa a trabalhar realmente de forma muito mais escalável, porque tem um agente ali trabalhando com você. E aí, isso é óbvio, precisa ter um entendimento ali um pouco de desenvolvimento, e é por isso que também a gente acha que é, as empresas vão ter pequenos times de tecnologia para aplicar a IA de forma estratégica, e as pessoas vão precisar saber minimamente ali a parte de desenvolvimento, justamente para conseguir aproveitar o máximo dessas ferramentas. Então, a janela está aberta, galera. A gente está aqui, né, IA generativa. Daqui a pouco a gente vai falar de IA autônoma, que aí ela vai fazer tudo dentro da nossa empresa. Mas para a gente chegar aqui, a gente precisa passar pela IA generativa de uma forma consistente, sólida, para que qualquer ferramenta que venha aparecer, a gente esteja preparado. Então, bora lá, Cloud Code na prática. Só pincelando duas últimas coisas para gente antes de entrar no sistema. Galera, vocês têm que entender que a IA nada mais é do que um estagiário. Você vai ter que passar passo a passo para ela entender o contexto do seu negócio, daquele processo, daquela atividade, para que ele seja assertivo. I a não vai fazer as atividades sozinhas. Então, você precisa ali de um entendimento de negócio e processos dentro da sua empresa para que você tire ali vantagens da ferramenta. Antes de passar a palavra, se só reforçar aqui a questão do processo,
Processos internos, coisas que você já faz no seu dia a dia, mandar um pagamento, registrar algum tipo de informação, fazer alguma análise de dados, ou até mesmo processos externos, serviços que você contrataria. Então, a gente vai mostrar aqui até site, é possível fazer site, né? Normalmente a gente poderia gastar ali R$ 5.000, R$ 10.000 no site, e hoje com a cloud você consegue desenvolver sites premium sem gastar nada, mas existe um processo ali por trás. Pode Deixa eu falar. levantar alguns pontos aqui, porque, bem como eu mencionei no início, a gente está falando vários pontos positivos, vocês vão ver agora na prática alguns deles, algumas funcionalidades do cloud. Mas coisas que a gente sempre gosta de levantar. Quando você cria uma solução, e eu acho que hoje isso está muito em voga, a gente tem muito contato com pessoas que são da área de tecnologia, uma frente que está surgindo forte agora é a área de cybersecurity. Assim, muita gente já está tratando, isso já é crescente, mas o que está acontecendo? Hoje, um usuário que não tem tanto conhecimento, ele é capaz de criar soluções com cloud. Então, ele é capaz de gerar códigos numa velocidade que até mesmo um outro humano que faria revisão não tem tempo para revisar tudo. O volume é muito grande. Então, isso abre muita brecha para a gente falar sobre segurança, para a gente falar sobre vazamento de dados, para a gente falar sobre N fatores ali que podem corromper uma solução de inteligência artificial. Então, assim como a IA é um estagiário brilhante que você está atribuindo tarefas para ele e ele vai executar brilhantemente, você tem que entender que ele tem o grau de responsabilidade também de um estagiário. Se a sua solução que você desenvolveu der algum problema, a culpa não pode ser da IA. A gente precisa ter pessoas, setores, times que vão se responsabilizar por aquilo que está sendo desenvolvido e não ser um desenvolvimento tão livre ao ponto de você criar brechas, principalmente de segurança, que podem ali colocar em risco a credibilidade da sua solução, colocar em risco a sua empresa e assim sucessivamente. Então, a gente bate muito na tecla aqui. Está desenvolvendo um sistema, vai subir para a produção, tenha processos para ser capaz de fazer isso de forma segura. Passe isso por um time de segurança. Tenha processos de validação ali, porque você, em um determinado ponto, precisa se responsabilizar. O seu cliente, quando você desenvolveu uma solução de IA para ele, quando der problema, você que vai ter que responder. Não tem como a gente colocar a culpa na inteligência artificial. Então, a gente gosta de trazer esse ponto justamente para que seja muito bem pensada um desenvolvimento de inteligência artificial quando a gente for subir isso para a produção. Então, como a gente vai olhar agora modos de desenvolver funcionalidades, a gente sempre tem que olhar com tem que ver isso com um olhar de, ok, como que eu garanto segurança, como que eu garanto escalabilidade, como que eu garanto N outros fatores, tá bom? Então vamos lá. Perfeito. E bora lá, então. O que que a gente quer trazer aqui, primeiramente? Live Artifacts. Galera, quem aqui faz análise de dados de alguma forma? Planilha, principalmente. Planilha, principalmente. Certamente, muita gente, né? O que acontece? O Live Artifact acabou de ser lançado e já teve um burburinho no LinkedIn gigantesco, falando que a análise de BI vai morrer e tudo mais. E não é que vai morrer, mas vão ter outras atribuições, porque o que acontecia? Porque a área de negócio, o departamento financeiro, o departamento comercial precisava do analista para criar um relatório? Porque tinha a parte técnica. Agora não vai precisar mais ter. Então, o que que vai acontecer? O Live Artifact, ele permite que você crie dashboards e visualizações extremamente avançadas com o relatório que você extraiu do seu Conta Azul, do seu CRM. Então, a gente vai mostrar na prática como que faz isso, beleza? Então, vocês estão vendo aqui o Cloud? Antes de mais nada? Sim. Beleza. Galera, aqui é o Cloud quando você entra pelo browser, né? Então você normalmente coloca ali ele pela internet, mas a gente sempre recomenda para que você consiga tirar o máximo dele, é você baixar ele, obter a extensão e você baixar, seja no seu Mac, seja no seu Windows, para que ele
consiga trabalhar dentro do seu computador, beleza? Então, o nosso objetivo aqui não é utilizar o cloud dentro da internet, é utilizar ele dentro do nosso computador, e aí eu vou compartilhar eu vou compartilhar minha tela inteira. Aqui estão as minhas reuniões. Aí, só para vocês entenderem, pessoal, o cloud, a gente falou sobre cloud code aqui, mas o que o Arthur mostrou primeiro, o ponto de contato que você vai ter com o cloud vai ser ali no browser. Você vai abrir o seu Google Chrome, qualquer coisa, vai instalar o cloud, vai entrar ali, criar sua conta, e aí você tem a opção de criar o cloud desktop, né, de baixar o cloud desktop, que é justamente esse que fica aberto aí na sua máquina. E ele tem uma vantagem gigantesca em relação a você trabalhar com um browser, que é o Cloud Cowork. Então, Bez, até mostra aí. Se Sim. você mostrar ali na barra, você consegue ver. Tem Vai. aqui o chat que normalmente vocês utilizam, né? Ali como chat GPT. E a gente tem um cowork que tem outras habilidades e tem o code, então que você começa a desenvolver com ele. Então são essas três abas aí que você vai ter a utilizar o cloud dentro da sua máquina. Bom, eu vou só mostrar aqui, pessoal, calma aí. A base que a gente utilizou. Olha aqui, a gente tem uma coluna de clientes, o número da nota fiscal, o produto que o cliente comprou, a quantidade, valor de compra e data de compra. É o que normalmente acontece quando você vende algum produto, né, na sua loja. Tem o cliente, tem o produto e o valor, e a data da compra. Apenas com isso aqui, a gente consegue fazer uma análise avançadíssima. O que que a gente coloca aqui? A gente vai aqui no Live Artifact e vai passar esse prompt. Você coloca o arquivo e pede para ele fazer uma análise RFV. O que é uma análise RFV? É uma análise onde a gente vai entender o comportamento do nosso cliente a partir da forma de como ele compra, né? Então, vamos dizer que, cara, um cliente muito bom para a gente é aquele cliente que gasta muito, vai muito na nossa loja e sempre está lá, né? Está sempre presente. Esse cara a gente não pode perder nunca. Mas se esse mesmo cara que ia muito, gastava muito, deixa de ir na sua loja, pô, se você perdeu um cliente e oportunidade de aumento de faturamento. Assim como quando você tem um cliente novo, primeira vez que ele comprou, a frequência dele é um. Então a gente começa a trabalhar com o comportamento do cliente e criar estratégias de forma criar estratégias comerciais de forma muito mais assertiva. Além disso, a gente pediu para o Cloud Code fazer uma análise de mix de produtos. Que análise é essa? Vamos dizer que como que o McDonald's cria combo? Será que é de forma aleatória ou ele entende quais são os produtos que mais saem dentro da loja? A casquinha sai muito com batata frita. Estou chutando aqui, né? Um dos maiores cases de análise de dados vem do Walmart, porque eles perceberam que quando você aproximava cerveja de fralda, o número de venda de cerveja aumentava. Então, essa é a estratégia de um mix de produtos. Então, a gente pediu aqui, faça uma análise FV, uma análise de mix de produtos utilizando a base de dados anexada no chat. O output das análises deve ser um link em HTML, qualquer pessoa com o link pode acessar. E aí, apenas com esse prompt, ele vai passar aqui, ele sabe o que é uma análise RFV, e ele permite você entrar aqui no Safari. Essa análise aqui. Olha que loucura. Visão geral, aquelas primeiros indicadores que normalmente a gente tem, receita total, clientes ativos, transações, ticket médio, itens vendidos, receita cliente. Mas a análise começa a ficar interessante a partir daqui. O que que são? Eu vou passar pela categorização.
Ele categorizou os clientes em risco, novos clientes, precisam de atenção, hibernando, campeões, promissores e clientes fiéis. Vou focar aqui no em risco. Que clientes são esses? São bons clientes que estão começando a se afastar. Frequência, o valor é relevante, mas a recência é ruim. Frequência, eles iam muito, gastavam muito. Recência é que faz tempo que eles não vão. E quando a gente olha esse gráfico aqui, dentro da base de clientes que a gente mandou para o cloud, a gente vê que tem 17 clientes com esse comportamento. Ou seja, a gente tem 17 oportunidades de vendas simplesmente paradas porque a gente não está conseguindo trabalhar os dados da nossa empresa. O que a gente precisa fazer? Criar uma estratégia para essas pessoas em risco. Qual é a ação que normalmente as empresas têm ao olhar para esse grupo de clientes? Winback, com gatilhos automatizados, ofertas baseadas em histórico de compra, ligação ativa de vendedor. Seu time comercial vai ligar lá de acordo com a sua base, e aí a gente vai olhar aqui. Fica com essa informação. Agora a gente tem uma base de 17 pessoas para trabalhar essa estratégia comercial. Agora a gente vai ver o mix de produtos, o cross-sell. Quais são os produtos que normalmente saem com outros? Então, quando você compra um produto A, através da análise, também sai muito produto E. Tem 80% de chance dessa saída. Ou um produto E sair com um produto A. Né? Então, 80 clientes fizeram essa compra, né? Esse comportamento de compra. E aí agora a gente vai para a tabela de clientes com uma estratégia comercial muito bem embasada. Eu vou colocar aqui risco em risco. Então, esse cliente 100. A receita dele está baixa, a frequência dele está baixa, mas ele já gastou muito com a gente. 30 mil reais em valores comprados com a gente. Número de produtos comprados, 4. E aqui tem uma recomendação de qual produto você pode oferecer de acordo com o mix de produto com o comportamento dele na última compra. Então, o produto C normalmente sai ali com o produto E. Então, certamente ele está comprando muito produto E. E agora você tem uma base de 17 clientes que certamente você pode vender para eles. Então, eu quero que vocês consigam imaginar esse tipo de análise dentro do negócio de vocês. O que seria interessante de vocês analisarem? O que seria interessante, qual base, qual relatório de algum sistema que vocês têm que é interessante vocês trabalharem com Live Artifact, que é Isso. justamente você sair do indicadores de faturamento, ticket médio, é, quantas vendas aconteceu no mês passado, para vocês criarem realmente estratégias bem embasadas. Gostaria só de acrescentar um pouco, pessoal, para vocês. Assim, eu acho que foi interessante que o Arthur trouxe aqui, em cima de um prompt, pô, de 3 linhas, existe um potencial de análise grande. E aí, estendendo isso para vocês, e como vocês podem sair daqui e em 5 minutos já aplicar aí na planilha que vocês têm, às vezes para fazer um teste, qualquer coisa do tipo, o passo a passo é o seguinte: você tem que instalar o cloud, você é obrigado a instalar o cloud desktop para fazer isso. Por quê? Porque, Bez, mostra aí a questão do cowork. O Live Artifacts, ele roda no seu cloud cowork. Tá? Então você abre aí o cloud cowork. O que é o cowork? Ele é só um auxiliar de trabalho, cowork, no seu computador. Então, por exemplo, nesse exemplo, o Arthur ele foi lá e anexou a planilha e criou o Live Artifacts. Cara, o que ele poderia ter feito era ter deixado essa planilha em uma pasta, em um diretório qualquer, e ter falado para a inteligência artificial, para o cloud: olha, a pasta que eu vou fazer essa análise, ela vai ficar sempre no diretório X aqui do meu computador. E aí, esse Live Artifacts, por ser dentro do coworking, ele tem acesso ao seu computador. Então, sei lá, quero ordenar arquivos no meu computador. Você pode fazer pelo coworking. Quero que ele acumule arquivos dentro de uma pasta. Você pode fazer pelo coworking. Então, o Live Artifacts roda dentro do coworking. E a vantagem dele é justamente que você pode
trabalhar com arquivos e trazer apresentações muito mais profissionais. Então, assim, ele cuspiu um HTML, né? O Arthur abriu aí um arquivo HTML. Você poderia pedir para ele, cara, cuspiu HTML, você poderia pedir para ele pegar isso e às vezes até questionar, cara, como é que eu subo esse arquivo para ele ficar acessível aí a qualquer pessoa? Aí ele vai te dar todo o direcionamento. E aí são os prós e contras, né? O Live Artifacts, ele roda no seu repositório aí, no seu cowork. Então ele não vai rodar no cowork do seu colega de trabalho, qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, ele é muito bom para você trabalhar com planilhas menores, volumes de dados menores, às vezes algum insight que você quer tirar ali no seu dia a dia e você quer fazer uma apresentação ali. Na reunião não precisa ser um grande dashboard. Qual que é a grande vantagem que ele tem para o BI tradicional, né? O Power BI em si? Às vezes, para você montar uma apresentação pequena, você ia lá, tinha que montar o Power BI, fazer umas modelagens, fazer uns cálculos, umas medidas DAX lá, todos uns critérios técnicos, e que demandava muito tempo. E no final, você fazia uma grande engenharia para uma apresentação ali de um dia. Cara, isso demanda muito tempo, isso é ruim e tinha grande dificuldade de personalização de análise. Mas agora uma análise ali mais rápida. Você quer mostrar alguma coisa de mercado para o seu cliente, quer mostrar alguma análise, dados de benchmark, comparativos de dados seus para um cliente, o Live Artifacts é uma ferramenta poderosíssima. A gente mostrou aí um prompt mínimo, mas que ele consegue trabalhar dentro de arquivos em Excel de vocês. Como o Cloud ele tem integrações, você poderia apontá-lo para um Google Sheets. Só para você, critério de curiosidade, hoje as minhas compras de supermercado eu vejo no dashboard do Live Artifacts. A gente tem uma IA que ele lê as notas fiscais que eu compro do mercado e eu sei dizer, cara, como é que o preço, o comportamento está entre os supermercados. Isso às vezes é a pira de quem trabalha com análise de dados, mas assim, isso eu dei um exemplo aqui na minha pessoa física, mas isso se estende a reuniões, a qualquer coisa que vocês queiram apresentar de uma forma rápida, com volumes de dados não tão expressivos e assim sucessivamente. E às vezes você pode usar o próprio Live Artifacts como cadência de atualização ali. Ah, eu vou atualizando a planilha no mesmo diretório e o seu Live Artifacts ele vai sempre atualizando. Assim. Eu acho que é uma ferramenta bem poderosa aí para o seu dia a dia para funções rápidas, apresentações rápidas. Perfeito. E aí, já complementando nessa questão de integrações, o cloud ele permite que você crie projetos. Que seria o projeto? É você estar no mesmo contexto de negócio, sempre dentro de um único chat, vamos dizer assim. Então a gente criou até aqui o webinário Fato. O que a gente colocou? Eu coloquei o relatório RFV aqui, né, para que a gente possa utilizar como esse relatório dentro desse departamento. E aí a gente vai utilizar agora uma outra funcionalidade do cloud, que é a skill, que eu vou explicar, eu só vou passar o caraca, vamos ver aqui, aqui. Só Então, para a gente. Só um ponto, 10. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa funcionalidade do Live Artifacts? Que às vezes a gente vai acumular muito assunto, caso alguém não tenha ficado com dúvida, aí a gente segue. Por aqui tranquilo. Bem legal, inclusive. Show. massa. Então, a próxima funcionalidade são as skills. O que é skill? É um pacote de conhecimento e habilidade que você ensina o cloud para que ele execute tarefas repetitivas do seu negócio com consistência e qualidade. Então, sabe aquela atividade repetitiva que você tem? Ela pode ser substituída por essa skill. Então, ela tem memória de processo permanente, padronização de operação interna, escala sem custo adicional. Ou seja, você pode estar substituindo o estagiário aqui com essa skill. Então, eu vou manter o mesmo contexto de negócio aqui. E agora, galera, eu vou fazer isso ao vivo, não testei, a gente vai ver se tem algum erro e qualquer coisa, se der erro, a gente ajeita. Qual é o meu objetivo aqui? Só para mostrar para vocês esse repositório.
Então eu criei aqui uma pasta, análise RFV Webinário Cloud. Então vamos dizer que você tem uma pasta aqui, análise comerciais. Pô, eu não quero ficar toda hora atualizando o meu Live Artifact. Eu quero que ele esteja sempre atualizado ao amanhecer. Então, o que a gente fez? A gente deixou a base RFV aqui, que foi o primeiro que a gente utilizou, base RFV 200, que eu coloquei mais 200 linhas, e também deixei uma outra base que eu não utilizei, não está aqui. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é criar uma skill onde a cloud entra nos meus documentos, nas minhas pastas, arraste a base de dados para a pasta certa que ela precisa estar para manter os dados atualizados. É uma operação bem simples, a gente nem faz muito sentido, né? Mas eu quero mostrar aqui a habilidade que ela tem para vocês pensarem em atividades do dia a dia que demora e que você pode jogar isso para o cloud fazer. Então, como que é um prompt aqui para uma skill? Role, que é como que ele deve atuar. Então, atue como assistente de atualização de dados para manter o Live Artifact de RFV atualizado de forma diária. Sua atividade: arrastar arquivos de uma pasta para outra para atualização da Live Artifact. Quais são os passos que ele tem que fazer? Verificar se na pasta Downloads contenha arquivos com nome que contenha base RFV. Se tiver, verifique se na pasta Análise RFV Webinário Cloud existe arquivos com nome exatamente igual. Se tiver, ignore o arquivo buscado em Downloads. Se for diferente, arraste para a pasta. Mande a Cloud atualizar o HTML do chat. Única regra: não atualizar caso tenha arquivos com nomes idênticos entre as pastas, pois são os mesmos dados. São os mesmos dados. Mesmo. Aí, então, o que que acontece? Vamos dizer que a gente pegou essa base, tem essa outra base aqui, e aí vamos dizer que ela, base 200. Eu não quero que ela pegue essas duas e jogue lá para a pasta. Eu quero que ela pegue só essa aqui e joga só só esse arquivo aqui. Então, por isso que eu tenho que detalhar ao máximo qual é a atividade que eu preciso fazer. A gente vai rodar. Ela vai demorar um pouquinho para ela pensar, ela demora. Essas skills, ela precisa ter muito código para que ela consiga entender o que ela precisa fazer. Então, enquanto ela vai pensando, eu vou mostrar outras atividades, outras skills que a gente tem. Então, eu vou pegar aqui New Skill. Posso só levantar um ponto aqui, Bess? Alguém aqui já trabalhou com skills? Alguém conhece, já mexeu? Ou é a primeira vez que está tendo contato? Por aqui é a primeira vez. Tá. Então, o que que acontece, pessoal? Só para contextualizar, enquanto o Arthur vai abrindo aí o arquivo, as skills, elas têm um grande diferencial, que é o seguinte: a habilidade. Sabe quando você estava lá no chat GPT e ficava lá falando, olha, eu quero fazer uma atividade X. E aí ele começava ali a te dizer o que que você tinha que fazer. E aí você ficava, às vezes, depois de conversar muito, ou você perdia contexto, ou qualquer coisa do tipo ia acontecendo. É como se fossem aqueles agentes, né? Então, cara, digamos que eu tinha uma conversa separadinha, que era o agente do comercial. E aí o agente do comercial, ele precisava de informações, ele gerava informações que aí eu tinha que pegar o texto gerado por ele, aí eu tinha que ir no agente dos e-mails e enviar qual que era a informação para que o agente do e-mail criasse a melhor forma de escrever o e-mail. Aí eu pegava o e-mail gerado pelo agente do e-mail, ia no outro agente, que era o agente que enviava o e-mail, e aí fazia isso. O que que são as skills? As skills são conjuntos de arquivos, pastas, que são criados a partir do momento que você interage com o cloud, que é o que o Arthur está fazendo. Pô, interagir com o cloud. Estou digitando ali que ele vai fazer aquelas etapas. Exato. E aí, quando ele fizer isso, o que que vai acontecer? Será criado um arquivo dentro do computador dele. E o legal desse arquivo é que você pode compartilhar com outras pessoas. Ou seja, você pode pegar o arquivo que você criou, que executa a tarefa X, e enviar para outra pessoa da sua área, para que ela tenha acesso à mesma skill, à mesma habilidade que você tem acesso. E o que que é interessante? A skill,
diferentemente dos agentes do chat GPT que você tinha que ficar navegando de um para o outro, ela não perde contexto. E por que ela não perde contexto? Porque a skill ela tem um trigger, ela tem um chamado. Então, a skill, por ser um conjunto de arquivos, é como se a IA chamasse esse conjunto de arquivos. E esse conjunto de arquivos tem ali tudo que deve ser feito. O que deve ser feito? Deve. Aí o Bez vai mostrar aí uma skill de exemplo. Mas ele chama tudo isso. Então, por exemplo, aí o Granola Lucid HubSpot. Então, quando eu estiver digitando lá no Cloud, olha, faça pegue os dados do Granola, envie ou do HubSpot e faça um Lucid Chart. Quando eu falar isso, a skill está programada, então o meu Cloud está programado para entender que sempre que eu digitar isso, é para eu executar exatamente a minha habilidade que envolve o Granola, o Lucid e o HubSpot, que é desse exemplo. Mas trazendo para um exemplo mais simples, às vezes você pode ter uma skill que é uma skill de montar a apresentação em PowerPoint ou em PDF, seguindo o modelo de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui do Daniel, que está na reunião. Tá? Então, Daniel, vocês têm aí um padrão de apresentação que é feito para os clientes de vocês. Cara, e a fonte dos dados dessa apresentação são sempre textos de consultas públicas que estão ali em ambientes abertos. Cara, você pode pegar esses dados abertos e criar uma habilidade que recebe, uma skill, que recebe como input os textos e dá o output exatamente o que você quiser. E aí o que vai acontecer? Daqui para frente, depois que você criar essa skill, você vai literalmente chegar no Cloud, vai abrir o Cloud, vai falar, olha, eu quero criar a apresentação X, que vai ser o nome da apresentação que você faz. E aí, se você não enviar nada, ela até vai te falar, ei, o input dessa skill é um texto das consultas, me envia o texto. E aí você envia o texto e ele vai gerar esse output para você. Então a skill ela é poderosíssima por isso. Ela automatiza muita tarefa que a gente tem ali no dia a dia. E aí, já pegando essa questão de pasta e atividade, olha o Cloud já pedindo permissão para entrar na minha pasta de downloads para verificar o arquivo que eu pedi. Ela pede a permissão, ela não vai entrando aqui no meu computador de forma aleatória. Então, eu vou permitir e daqui a pouco ela vai pedir outra permissão. E olha que interessante, dentro do nosso processo operacional da Fato, a gente conversa com todas as áreas de negócio dos nossos clientes para entender as dores, para entender o processo, para entender da onde vêm os dados, quais são os dados trabalhados, quais são os sistemas. E aí a gente tem uma inteligência artificial que chama Granola, que está sendo utilizada até neste momento, para ouvir toda a reunião. E o Granola, ele tem uma conexão direta com o cloud. Ou seja, tudo que eu permitir para o cloud entrar no Granola e buscar, ele vai fazer isso. Qual é o output dessas reuniões que a gente faz com os nossos clientes? É fazer uma modelagem de dados, mostrar quais são as tabelas dentro da empresa que são trabalhadas, desenhar o fluxo é, operacional da empresa, porque, de novo, pessoal, a inteligência artificial e dados é basicamente só a empresa acontecendo. Ela não vai criar nada. A gente precisa saber qual é a regra de negócio para a gente colocar qualquer outra coisa ali dentro do processo da empresa. E a gente faz isso dentro do Lucid. O Lucid é uma ferramenta onde eu posso modelar as informações, criar fluxos, desenhar o dicionário de dados e fazer com que isso esteja disponível para o meu cliente. E o HubSpot é o nosso CRM, onde a gente faz gestão dos nossos clientes. Ou seja, sempre quando a gente tem uma reunião com o cliente, está lá registrado no HubSpot. Sempre quando a gente tem um próximo passo, está lá no HubSpot, tanto no pós-venda quanto nas vendas. Então, o que é interessante para a gente, enquanto empresa, automatizar? Eu quero sair da reunião e já mandar isso para o meu time técnico, para ele saber quais são os dados requisitados, da onde e como. E além disso, eu quero fazer com que o meu processo de desenho de processo seja rápido e automatizado. Então, essa skill
faz o quê? Entra nas minhas reuniões que eu falo para ela entrar, né? Ela não vai entrar de forma aleatória. Pega toda a transcrição daquela reunião, monta o processo da empresa e coloca tudo que o meu time técnico precisa saber no HubSpot, porque no momento que eu saio da reunião, meu time já está munido para que ele consiga executar as atividades da maneira certa, correta e de forma rápida. Por isso que as nossas entregas conseguem ser tão veloz, né? Muitas vezes a gente trabalha ali com uma empresa de tecnologia, pô, é moroso e tudo mais. Então a gente consegue ser veloz por conta disso. Então a gente tem etapa a etapa dentro dessa skill para que a gente consiga fazer essa habilidade e automatizar os nossos processos internos. Então vamos voltar aqui, vamos ver se ele conseguiu fazer. Update RFV. Encontrei a diferença na pasta download há 3 arquivos, mas na pasta análise RFV só há 2. O arquivo base RFV300 é novo. Vou movê-lo para a pasta de análise. Pronto. A gente já conseguiu montar uma skill que vai atualizar meu relatório todos os dias. E aí ele tá só pensando aqui, porque ele vai registrar tudo isso, depois vai atualizar o Live Artifact, a gente pode até voltar para isso depois. Galera, então, já passando para a próxima atividade, para a gente não perder muito tempo aqui também, essas são duas funcionalidades extremamente ricas, tanto o Live Artifact quanto as skills. Live Artifact para fazer análise de dados avançadas, a skill para automatizar processos repetitivos dentro da sua empresa. Você vai falar alguma coisa? Eu queria só que você mostrasse, Bé, só para ficar palpável aí para a galera, onde você navegou para você chegar nas skills, para que quando eles acessem as skills, quando eles acessarem, eles vão ver ali a parte de skills deles. Galera, para fazer a skill é só você chamar aqui, eu quero fazer uma skill. Uma skill. Pode me ajudar com isso? E ele vai te auxiliar a criar essa skill. Pronto, é só ir ali na nova task que ele vai conseguir fazer isso. Vou te ajudar a criar uma skill do zero. Só um ponto, clica ali no chat, por favor, lá em cima. Aí, ó, tem esse customize aí, ó, dentro de chat. Aí dentro é onde ficam as skills, pessoal. Então, à medida que vocês forem criando skills e forem salvando, elas vão aparecer aí. E por que que isso que o Bess fez agora de digitar, eu quero criar uma skill? Porque, por padrão, o Cloud entrega para a gente uma skill que não foi nem o Bess que criou, nem o Arthur que criou, nem eu, nem ninguém, que é aquele Skill Creator. É o primeiro. Então, lá onde ele pegou e falou, olha, eu quero criar uma skill, o próprio Cloud vai chamar o Skill Creator, tá? Então, quando vocês forem criar as skills, elas vão ficar aí, tá? E aí, quando elas ficarem aí, vocês podem instalar, podem dar uma olhada nela, pode pedir para revisar e aí compartilhar isso com outra pessoa, tá bom? Só para vocês saberem onde é que ela fica dentro do sistema. Você me pegou no flagra, eu não sabia que estava aqui. Sempre abri o chat e pedi para me ajudar. Mas boa. Vamos ver isso aqui se atualizou alguma coisa. Aí, ó. Atualizar artefato. Pronto, atualizar. Já não é mais aquilo que a gente tinha apresentado, porque os dados foram atualizados. Tanto que mudou aqui. Vamos ver aqui, a gente tinha 17 em risco, agora é a about sleep. Ele mudou, né? Daí a gente só precisa configurar ele certinho. Mas o número de clientes mudou ali, então a base do, do- dessa análise foi atualizada. Galera, então vamos voltar aqui para a apresentação, só para a gente passar para a próxima habilidade, que são os quadros de agentes, o VS Code. Galera, eu vou pular até para a gente ir para o mais importante. A gente pode voltar para esse quadro de agente, que é interessantíssimo. Tem uma reunião marcada na sexta-feira de vendas por conta deles, que eu quero mostrar para vocês como que funciona. Mas eu vou passar para a hiperpersonalização, porque aqui é que mora o jogo da mudança de realidade das empresas. Então eu vou até passar para o Assis, para ele pegar e mostrar como que isso funciona na prática. Só antes, eu ia falar para você manter ali, só para Ah, tá. se puder manter de novo a apresentação, por favor.
Só para passar um ponto para vocês, pessoal. Por mais que tenha sido interessantíssimo o que a gente mostrou até agora e realmente ajude, o maior poder do cloud não está no que a gente acabou de mostrar. Isso são coisas que nos auxiliam no dia a dia. Vocês vão entender agora, por a skills um conjunto de arquivos, que justamente a gente pode usá-la para criar outras coisas de forma muito mais automatizada, muito mais dinâmica. E aí, qual que é o ponto? E de onde surge a hiperpersonalização? A gente mencionou agora do Live Artifacts, rodando no ambiente co-work, ou seja, rodando no na minha pasta local aqui, vou gerar um HTML e aí eu vou mandar esse HTML para alguém. Cara, e se acontecer de um dia eu pegar esse HTML, entrar numa reunião e alguém copiar esse HTML? Cara, a gente não falou nada de requisito de segurança em relação ao Live Artifacts, e por isso que nós mencionamos que ele é uma excelente ferramenta, às vezes para apresentações mais rápidas. Caso contrário, você vai ter que entrar com abordagens de segurança, às vezes embedar aquele Live Artifacts em alguma plataforma para você ter requisitos de segurança. E a gente não falou tanto sobre desenvolvimentos no geral. Por quê? Desenvolvimentos no geral é o que auxilia a gente a fazer com que a ferramenta se adapte à empresa, e não o contrário, e não a empresa se adaptar à ferramenta. O que acontece muito no mercado hoje em dia? Alguém vai lá e contrata um sistema famosíssimo, que é amplamente conhecido. Todo mundo usa o Conta Azul, todo mundo usa o Omie. Então, sistemas aí no geral. E aí acaba acontecendo o quê? Pelo fato do Conta Azul, por exemplo, não ter uma variável importantíssima para mim, eu vou lá e começo a criar as minhas soluções paralelas. E aí a minha empresa começa a criar o Frankenstein. Então tem a planilha da área X, a planilha da área Y, o sistema, a planilha que alimenta a planilha que vem do sistema. Então a gente criou agora o caos. Como que a gente organiza isso, né? Por muitas vezes a gente entra com a hiperpersonalização. Vou dar um exemplo palpável antes da gente botar a mão na massa aqui. A gente tem clientes hoje que usam sistemas excelentes para monitoramento financeiro, pessoal da construção civil. O que é muito comum na construção civil? Você vai iniciar uma obra, o início da obra é só prejuízo. Porque o seu contas a receber está depois dos entregáveis, depois das medições que eles falam, mas no início você tem que alocar a equipe, pegar material, fazer N outra. Eu tenho até o Bruno aí, que trabalha aí um pouco com a parte de construção, talvez ele possa até bater o martelo em relação a isso também. Mas o que é muito comum das empresas quererem entender? Que qual obra está pagando uma outra obra no início de um projeto. Cara, às vezes o sistema do Conta Azul, por exemplo, ele só serve para você fazer os lançamentos. Você não consegue detalhar lá que a obra X está pagando o início do custo da obra Y, e aí você começa a entrar nas planilhas. E aí o cloud veio para quebrar um pouco isso. Mas por que veio para quebrar um pouco isso e ainda assim existem diretrizes a serem seguidas? A gente aqui entende que a inteligência artificial ela entra, ela vai nas entranhas, ela vai mais rápido em empresas menores, obviamente, porque rapidamente está todo mundo usando ali, conversando um com o outro. Empresa de grande porte, ela tem mais dificuldade até essa aderência. Cara, como é que eu vou migrar um sistema robusto que já está rodando muitas áreas para algo hiperpersonalizado? E aí que vem as integrações. A hiperpersonalização, ela vai hiperpersonalizar os dados dos seus sistemas. Você vai integrar isso, você não vai criar um sistema do zero. Então, a gente trabalha com diversas possibilidades a depender do grau de maturidade ali da empresa, como ela se encontra hoje. E dito isso, vamos botar um pouquinho na mão na massa aqui só para vocês entenderem o que significa, então, a ferramenta se adaptar e não o contrário, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a tela aqui. E aí, um ponto importante que vocês terão que entender. Eu abri aqui o Visual Studio Code. Quem já ouviu falar nisso? Aqui no chat. Alguém já ouviu falar? No VS Code? Nenhuma única vez. Uma única vez, beleza. Então, o que é o VS Code? O VS Code ele é uma IDE. Ele é algo que você instala no seu computador e ele auxilia você ter uma interação com o terminal, com o seu terminal. E por que isso é importante? Vocês, o que é IDE? Terminal.
a gente está falando que hoje em dia, no mundo das inteligências artificiais, alguns conhecimentos de termos técnicos nós precisaremos ter, tá? Que conhecimentos são esses, tá? Algumas palavras-chave, alguns pontos para que isso situe a gente dentro de todas as funcionalidades que a inteligência artificial nos traz. E por que eu estou falando da IDE do Visual Studio Code? Porque assim como o Cloud ele tem a possibilidade de conectar em diversos locais, ele tem vários plugins. Um dos locais que ele tem o seu plugin é o Visual Studio Code, o VS Code. E que plugin é esse? Quando você pluga o Cloud no VS Code, você está plugando o tão famoso Cloud Code, tá? Então, o que é o VS Code? O VS Code, ele é esse aplicativozinho aqui que aparece, tá? Ele tem essa cara. E aí aqui, dentro do VS Code, você consegue abrir as pastas. Eu vou até abrir uma seção aqui. Na verdade, não. O que acontece? Ele permite que você acesse pastas aqui do lado. E a gente vai mostrar um pouquinho disso, tá? Quando você entrar aqui no VS Code pela primeira vez, obviamente a gente já está partindo do pressuposto que você tem o Cloud instalado na sua máquina, igual o Arthur mencionou anteriormente. Você aqui nas extensões, você consegue escrever o Cloud. E aí aqui, ó, o Cloud Code, que é verificado pela Anthropic, você consegue instalá-lo. A partir do momento que você fizer a instalação do Cloud, ele vai aparecer em alguns locais na sua tela. Ou aqui no canto superior, ou aqui na lateral. E aí basta que você clique, e aí você vai abrir o terminal do Cloud Code, que é esse exemplo aqui. Alguns desenvolvimentos do Cloud, pessoal, demora mais tempo para fazer, então a gente meio que deixou um pré-pronto, mas eu quero que vocês tenham noção que a gente demorou cerca de 20 minutos para construir isso daqui. Então a gente saiu tanto do VS Code como do Cloud plugado aqui, né, instalado dentro do VS Code, e a gente pediu para ele, dentro de um repositório vazio, pessoal, o que é repositório? Que é um outro termo que é muito usado. Cara, repositório é uma pasta. Abre aí seu computador, cria uma pasta, vem aqui, ó, em File, e aqui, ó, New File. Ou você vem aqui, eu vou fazer do zero. New Window, nova janela. Quando você abrir do zero, ele vai vir assim para vocês, ó. Tem do zero. E aí você vai ter a opção aqui, ó, Open. Aí você vai poder abrir uma pasta. Ele literalmente vai abrir uma pasta qualquer do seu computador. E aí, se essa pasta estiver vazia, que é o caso que a gente botou aqui, ó, neste repositório que está em branco, aí você pode começar um desenvolvimento do zero. Qual que é o legal do Cloud Code? Ele é um agente, ele atua desenvolvendo para você. E bem como a gente mencionou anteriormente, ele tem uma alta capacidade em soluções dev. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue criar uma solução robusta e que será possível de colocar em produção. Quanto menos conhecimento você tem, você pode começar a criar ideias. Você pode começar a criar os protótipos. Pô, já pensou você contratar um serviço de desenvolvimento, assim como a Fato hoje atua, e você já ter meio que pronto, assim, até os arquivos, olha, galera, essa aqui é a minha ideia. Cara, muito provavelmente você vai diminuir até o número de horas que você vai contratar ali do fornecedor para, às vezes, fazer alguma integração a mais, conectar num banco, mas já vou entrar nesse mérito. E aí, com isso, você até economiza, tá? Às vezes, numa contratação de um serviço, caso você vá terceirizar e não vá assumir tudo. Mas beleza, eu só quero mostrar aqui para vocês o que foi que a gente fez. E eu quero que vocês entendam que o output disso aqui será exatamente isso aqui. Então, em 20 minutos, a gente montou essa tela do zero. São dados fictícios, eles vão interagir com uma base do Excel, vocês já vão entender o porquê. Cara, e é um local que você pode simplesmente, cara, lançar contas a pagar. Aqui é um exemplo que a gente cria lançamentos com todas as informações necessárias. Você pode aqui lançar contas a receber, cadastrar plano de contas, cadastrar fornecedor, cliente, formas de pagamento. É uma gestão financeira no geral e você consegue trabalhar os dashboards. Cara, quero olhar DRE, quero olhar a pagar, receber, saldo projetado, no mês atual, no trimestre atual. E o mais legal, a gente colocou ainda uma funcionalidade que a gente vai fazer aqui em conjunto, vai mostrar. Imagina você ter a possibilidade, aí agora, até, João, vou entrar com o chat GPT. O chat GPT é bom nessa parte.
que é o seguinte: desenvolver muita coisa com cloud, isso aqui está rodando em produção. Por exemplo, cara, agora eu gostaria de ter uma inteligência artificial que atuasse como um consultor financeiro estratégico a partir do meu prompt, ou seja, a partir do que eu entendo ou de que alguém que eu conheça entenda, e faça análise em cima dos meus dados, que está disposto aqui na tela, aqui na nossa cara. Cara, como que eu faço isso? Aí a gente vem aqui, ó, só para exemplificar, ó, a gente está filtrando aqui, por exemplo, o mês atual. O mês atual tem um resultado líquido negativo, aqui, ó, menos 6 mil, no nosso exemplo. Aqui a gente botou um botão, cara, consultor de IA. Ó, ele mostra aqui na tela, você é um consultor financeiro sênior, blá, blá, blá. Aqui vocês colocam o prompt que quiser e ele entende o contexto. Ó. Resultado líquido, menos 6 mil. Se eu filtrasse, por exemplo, trimestre e mandasse consultar, agora ele ia olhar, ó, resultado, 43 mil, que é exatamente o que está disposto aqui na nossa tela, 43 mil. Então, a IA vai atuar em cima daquele contexto de análise que eu estou fazendo. Aí, beleza, cliquei aqui no consultor, vou chegar aqui embaixo, cara, confirme e gera análise. Agora a gente espera a inteligência artificial estar usando o prompt que a gente botou do nosso agente em cima dos dados que a gente tem no contexto da nossa análise e nos entrega um diagnóstico, nos entrega um output. Cara, saúde financeira apresenta o resultado tal, pontos de atenção, cara, descasamento de caixa. O saldo projetado sugere que o contas a pagar supera a receber, beleza. Oportunidade. Cara, as receitas operacionais são robustas, com vendas de produtos totalizando tanto e prestação de serviço tanto. Há espaço para aumentar a base de clientes ou expandir a linha de produtos e serviços. Cara, óbvio, criamos um prompt bem básico, mas ele é capaz de fazer análise no geral. Então, se eu botasse aqui por mês e agora mandasse a IA gerar, confirmar e gerar análise, ele ia pegar aqui, parar e analisar este contexto. E o que nós fizemos aqui, vocês vão ver, a gente usou, na verdade, um token lá da OpenAI. Então, a gente está usando o ChatGPT. Tá? Então, ó, pediu uma outra análise em outro contexto. Vocês vão ver que eles entregaram coisas diferentes. Cara, ó, revisar e reduzir despesa com pessoal, implementar um plano de cobrança, diversificar a receita, redução de despesa. Na despesa operacional, especialmente aluguel e despesa com pessoal, pode revelar oportunidades para corte ou renegociação. Então, cara, aqui abre um leque de possibilidade. Agora ele encontrou pagamentos que estão vencidos e que você poderia, a partir dessa análise, agora caçar os pagamentos que estão vencidos. Então é interessante por conta disso. Caramba, pessoal, como que vocês desenvolveram isso em 20 minutos? Aí isso acaba caindo um pouco no hype ali da IA. Talvez isso aqui seja o que o pessoal faça no marketing, no dia a dia. Só que durante essa explicação eu vou apontar um monte de gargalo que a gente precisa atuar, que aí em 20 minutos você não vai ter a solução final rodando em produção. 20 minutos você tem seu primeiro protótipo, você está analisando, cara, é isso mesmo, onde que eu vou integrar isso? Então agora só vou passar para vocês o quão simples foi realmente montar isso daqui. Então, vamos partir do pressuposto, e aí é justamente porque o prompt fala disso, que eu comecei com um repositório em branco. E aí eu falei, olha, eu quero criar um sistema de lançamento de contas a pagar, contas a receber, plano de contas, descrições e etc. Me auxilie trazendo pontos necessários de cadastro que eu não tenha mencionado. Eu não mencionei fornecedor aqui. E tem fornecedor ali na nossa tela. Quero um front-end, outro termo. Cara, front-end é interface, é o que você está interagindo ali. No estilo Google Gemini. Cara, isso aqui tá a cara das inteligências artificiais, assim. Então, e por que tá essa cara? Porque eu pedi o Google Gemini e ele tem exatamente essa cara. Então, isso foi um prompt. Além disso, quero que os dados sejam registrados na planilha do Google Sheets. Beleza, porém eu vou ter uma observação. Ó, se ficar muito complexo de integrar com o Google Sheets, e por que eu estou falando isso? Porque a gente está num ambiente aqui de treinamento, tá? De exposição, um ambiente mais didático do que propriamente um ambiente de produção. Ó, se ficar muito complexo, vamos iniciar com uma POC, né? Um teste ali para um arquivo Excel nesse repositório. Então ele deveria criar um arquivo Excel aqui dentro. Então, até mesmo você, quando tem dúvida, caraca, eu preciso armazenar informações financeiras, preciso armazenar informações X. Como que eu estruturo a minha planilha da melhor forma para que eu tenha os cadastros adequados? Talvez você não precise saber responder isso. Talvez o fato de você pedir as funcionalidades, a própria IA vai montar
a estruturação de dados para você. E aí a planilha, que é onde o dado é registrado, geralmente fica no back-end. Então, só para vocês entenderem, aqui ele criou essa pasta, já já a gente vai mostrar como, mas dentro de back-end, ele criou aqui em data, os dados, uma planilha, ó, financeiro.xlsx. Então, ele literalmente criou, eu poderia clicar aqui depois para ele abrir, depois a gente abre qualquer coisa, mas ele vai cadastrar os dados dentro dessa planilha porque eu pedi. E aí ele começa a fazer um monte de coisa. Porém, ele vai fazendo algumas pré-validações com você. Cara, antes de começar a codificar, deixa eu trazer alguns pontos. E aí ele mesmo fala, ó, tá faltando fornecedor, cliente, tá faltando conta bancária, tags. Cara, tag é muito importante você ter tag. Por quê? Tag é categorização. Às vezes você tem algum registro seu que você gostaria de categorizar como um registro da obra X em construtoras. Cara, não consigo dizer que o meu lançamento lá no Conta Azul Financeiro é da obra X. Vou criar uma tag. Então ele pega e coloca essas tags, são as categorias. Aí ele vai dizendo aqui alguns pontos, e aí qual que é o interessante? Assim como lá no cloud, na interface do cloud, mais amigável para muitos, mas isso aqui você se acostuma fácil. Ele traz alguns questionamentos, aqui ele também traz. E aí, só para vocês entenderem, eu fui usando tudo que era recomendado. Eu fui clicando, aí ele só deixa eu ver, ó, recomendado, recomendado, recomendado. Então, tudo que era recomendado eu usei. Muito simplista mesmo. E aí ele começa a criar. Então aqui ele está atuando não como um chat, viu, João? Não como um chat, um conversacional ali para você ter melhores outputs de resposta. Não. Ele está atuando como um dev. Aqui ele está desenvolvendo o seu back-end, o seu front-end. Obviamente que vão ter muitos gargalos aqui. Cara, um gargalo. Todo projeto, e aí quem é dev entende, tem um arquivo que se chama um arquivo .env. Cara, esse arquivo ele nunca pode subir para produção. Por quê? Porque senão você está expondo as senhas. Se você expor as senhas, você está permitindo que qualquer pessoa que consiga acessar ali o seu GitHub, por exemplo, seu repositório em nuvem, acesse a senha do seu banco de dados, a senha de acesso do seu sistema, e aí você cria um grande problema. E aí existem alguns prompts de validação que, cara, como eu usei senha, eu preciso ter o arquivo gitignore.env. Então, assim, isso cai muito com o que a gente falou anteriormente. A IA ela precisa ter um responsável. Alguém precisa assumir o risco disso daqui. Alguém tem que responder por isso. E por isso que a gente bate muito na tecla de ter pessoas capacitadas hoje para poder atuar. E aí, cara, ele vem, desenvolve aqui, ó. Isso aqui foi tudo ele que fez. Ele fala aqui qual que é o plano de desenvolvimento. Ele vai desenvolvendo e, por vezes, ó, ele vai te avisando, talvez ele te questione algo. Ó, foi desenvolvendo, desenvolvendo. Tá vendo que eu não tive nenhuma interação. E ele falou: olha, entreguei isso daqui. Aqui, se a gente clica, ó, ele mostra. Ele realmente conduziu esses códigos, ele que montou esses códigos de acordo com o que a gente pediu. E aí falou, olha, como que você roda isso para poder acessar, porque não está em produção, está na minha máquina ainda. E aí eu peguei e falei, olha, popule a fonte de dados com dados fictícios. Aí ele foi lá e populou com dados fictícios. Ó. Resumo do que foi gerado. Aí eu falei, ok, agora eu quero adicionar duas funcionalidades. Quero que no dashboard tenhamos uma análise de DRE. Então, por padrão, ele não colocou isso aqui. Ó. Eu que pedi. E ainda falei, ó, quero ter um botão no dashboard que acione uma inteligência artificial. Aí eu botei, pode ser através da API do ChatGPT e que atue como um consultor financeiro. Você mesmo deve montar o prompt da IA. Essa IA deverá analisar o contexto de filtro aplicado na tela e retornar informações estratégicas. Observação, o botão deverá abrir um pop-up mostrando qual é o prompt da IA, para que depois o usuário acione uma tecla de confirmação e a análise seja gerada. Pessoal, isso é exatamente o que a gente fez aqui. Eu cliquei aqui no botão, ele mostrou qual que é o prompt, mostrou o contexto e aqui está o botão para confirmar e gerar a análise. Pô, Assis, mas se eu digitar isso, como é que ele já vai usar? Mas eu não usei minha conta, eu não fiz nada. E aí, à medida que a gente vai descendo aqui, ele desenvolve e aí ele vai botar aqui, ó, uma resposta.
consultor de IA com preview de prompt. Só que ele fala que para testar a IA, ó, sem a chave da IA, o back-end retorna 503, com mensagem clara. Essa mensagem, pessoal, é técnica. Você precisa ter um usuário técnico mexendo nisso aqui. Cara, que chave é essa? Essa chave é uma chave que você cria lá na plataforma da OpenAI, dentro do API Platform. Você cria aqui, coloca créditos, você tem que pagar pela utilização de tokens, e aí, à medida que você vai criando os tokens, você vai usando, você pode ir consumindo esse orçamento. Pode falar, Bess. Não, e isso só queria reforçar que a gente fez tudo isso com dados fictícios. Agora imagina você fazendo isso com os dados da sua empresa, a partir do momento que eles estão organizados. Por isso que a gente fala que a grande vantagem competitiva dentro desse jogo da inteligência artificial não vai ser quem vai utilizar mais rápido, porque a gente consegue utilizar, ele tá tranquilo, né? Faz o live artifact, faz a skill, mas o que está mudando o jogo das empresas mesmo é a possibilidade de você criar os seus próprios sistemas, as suas próprias análises e ganhar vantagem em cima disso com os dados organizados, porque aqui a gente fez com um Excel básico. Mas agora vamos tentar entrar dentro da realidade da sua empresa. Onde estão seus dados? Como que a gente vai conectar os dados de vendas, financeiro, marketing, operacional, tudo em um único lugar? E aí, por isso que a gente sempre bate na tecla, cara, trazer uma equipe que tenha o entendimento de fazer toda essa construção para você ter isso dentro da sua empresa é o que vai fazer você ganhar essa corrida. Excelente. É aqui, pessoal, de novo, a gente usou um arquivo Excel. Cara, arquivo Excel não é para ser fonte de dados primária da sua empresa. Por quê? Porque o arquivo Excel todo mundo mexe, todo mundo muda coluna, ele é muito personalizável. Um banco de dados, ele tem algumas características na sua essência, tá? No seu conceito, que inviabilizam uma planilha ser a sua fonte de dados. Tá? A gente está usando aqui um exemplo meramente ilustrativo, tá? Como que eu faço isso, então, tá conectado num banco de dados? Cara, aí você tem que evoluir para ter um entendimento de infraestrutura, contratação de serviço em nuvem ou local, para você ter um banco local. Então, você começa a evoluir para colocar em produção, e aí você tem que entrar cada vez mais em termos mais técnicos. E é por isso que a gente entende que a parte de desenvolvimento, hoje, ela está muito suprida pela inteligência artificial. Porém, ela abre muita porta para risco. E entra a galera do cybersecurity, né? Entra pessoal especializado nisso para trazer segurança, para não subir chave errada, não permitir, às vezes, acessos indevidos. E, em paralelo, o pessoal responsável pela infra. Como que a gente trabalha custos? Quem aqui viu, já recentemente, rolou até com a própria Uber, falando que eles estimaram um orçamento para a utilização de inteligência artificial e eles explodiram esse orçamento em, sei lá, um mês. Por quê? Porque os devs ficaram fissurados nisso daqui, começam a atuar muito fortemente e aí você estoura o orçamento. Você contrata serviços em nuvem extremamente mais caros, porque às vezes você pede para o próprio cloud fazer isso. Cara, o cloud ele é capaz de entrar lá num serviço do Azure da vida, Microsoft e Google, e fazer a contratação por você. E se você não tiver entendimento, você não sabe muito bem o que você contratou, por quê, e às vezes você está com um custo altíssimo por conta disso, tá? Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla. E aí, por último aqui, só para fechar, a gente, cara, terminou o prompt aqui, ó. Eu não tenho mais conversa. O que que eu fiz? Eu vim aqui, peguei o meu token e coloquei dentro do meu arquivo .env. E aí agora ele consegue usar o token aqui do ChatGPT. Então, pessoal, o que que é importante? Dentro de tudo isso que nós mencionamos, a gente está abrindo a cabeça de vocês aqui para possibilidades, criação de protótipos, ou às vezes absorver isso internamente, mas com, cara, ter que ter um entendimento de que são muitas variáveis que abrem brecha hoje para que você sofra ali grandes problemas, tenha desafios. Cara, como que eu configuro
questões de orçamento aqui dentro da minha OpenAI? Cara, que o usuário ele pode ficar aqui consultando o dia inteiro. Quanto que vai custar isso? Então, é importante ter esse dimensionamento, saber fazer essas configurações, justamente para que você saia na outra ponta com o seu projeto em produção e rodando, né, em conformidade com tudo que você precisa. Então, por isso que a gente bate na tecla. Tenha um time responsável. Tenham pessoas hoje responsáveis para olhar e conseguir fazer um diagnóstico claro da situação, das fontes de dados, e que a gente não bote isso como planilha e coloque isso como uma estruturação de dados adequada, consumindo as mais diversas fontes. Né? E aí a gente entra muito no que o Arthur vai mencionar aí, voltado para os agentes e também você ter as pessoas responsáveis. Só faltam uns 5 minutinhos para a gente bater o nosso horário aqui. Eu vou passar rapidão em relação aos squads, porque assim, como a gente falou, a gente está num ambiente de desenvolvimento, então tem muitas pessoas desenvolvendo e abrindo oportunidade para você ter esses códigos abertos. Então, tem códigos que permitem você ser mais rápido nessa exploração. Então, vou só puxar aqui para vocês terem uma ideia. É a mesma coisa quando eu tenho uma skill, eu vou chamar aqui o Open Squad. Que daí eu vou fazer um chamado, pessoal. Quem tiver interesse para a gente instalar isso e ter outras dúvidas, a gente pode fazer sem nenhum. Passa uns 45 minutinhos, a gente faz essa reunião e a gente coloca isso no seu computador. Mas o que eu quero trazer aqui? Você passa a ter agentes também trabalhando para você. Então eu quero ver quais são os meus squads, meus times que eu tenho de oportunidade aqui que eu criei. Então a gente tem aqui a prospecção BDR. O que essa prospecção BDR faz? Quero visualizar. A gente é uma empresa de tecnologia que trabalha com dados, inteligência artificial, então sempre que uma empresa que está abrindo uma vaga de BI ou dados é importante para a gente. Então o que a gente fez? A gente fez uma equipe com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas dentro dessa equipe. E aí tem até nome. O Hugo pesquisa vagas de emprego em todas as plataformas de vagas, seja no LinkedIn, seja em outros que eles buscam, que eu nem lembro o nome. Ele passa para a Isabela pesquisa sobre a empresa que está com a vaga aberta, ela passa para o Carlos, para ele mandar lá no nosso HubSpot, de forma automática, já faz um estudo gigantesco dentro da empresa e passa para a gente. O Bruno é um escritor de sequência de e-mails, eu até revisitei aqui, agora a gente está mandando por LinkedIn também. Então o Bruno escreve por e-mail, para LinkedIn e já manda isso dentro do meu HubSpot para eu só apertar lá o botão para eu enviar. E o Rodrigo é o revisor, então ele mantém a qualidade do Bruno para que a gente tenha e-mails de sequência ali bem para converter mesmo em reunião. E a gente faz isso toda segunda-feira e sexta-feira agora a gente tem uma reunião marcada com uma empresa por conta desse squad, né? Então é outra possibilidade que vocês podem ter isso dentro da empresa de vocês. Além disso, quero só passar outro ponto também. Vocês gostaram dessa apresentaçãozinha que a gente fez? Né? Tem toda a interação, ela clica aqui. Nós fizemos com cloud também, né? E aí eu queria mostrar como que a gente fez isso. A gente desenvolveu um design system com todas as regras de marca da Fato, né? Qual é a nossa fonte que a gente utiliza, espaçamento, botões, cards, e isso tudo permite que você possa criar esse tipo de apresentação e também até site. Então hoje nosso site é completamente construído pela cloud e já está em produção. Se vocês colocarem aí dentro do Google fatoanalytics.com, vocês vão ver essa carinha aqui que também mantém todo o nosso design system que foi criado com cloud. E aí você, né, dentro daquela apresentação que a gente fez, você passa a ter tanto processos internos, que foi o que a gente passou a maior parte do tempo falando, mas também externos.
A gente ia pensar em contratar uma empresa que ia fazer nosso site. Falei, pô, eu acho que faz sentido eu tentar fazer com a Cloud. E a gente conseguiu, a gente gostou bastante do resultado, porque ele passa a credibilidade que a gente gostaria que passasse. Pessoal, a gente passou 1 hora e meia aqui falando só de cloud. Existe uma janela de oportunidade aqui. A gente acredita que essa hiperpersonalização é o que vai mudar o jogo. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês um artigo falando sobre o próximo passo das empresas de serviço, especialmente, e ele bate muito na tecla que as empresas de serviço vão prestar os seus serviços com IA, e vão crescer com IA, só que elas vão precisar estar estruturadas. Hoje, a Fato ela tem essa estrutura. Meu pai também é empresário, fui almoçar com ele hoje e eu falei, cara, não tá mais sexy falar que eu tenho um quadro de funcionários gigantesco. Por quê? Querendo ou não, são custos onde a gente poderia estar economizando, investindo. Então, a IA ela está permitindo que a gente crie essa automatização e personalização que a nossa empresa precisa, né? Mas o ponto principal disso tudo é a organização dos dados que a gente comentou aqui no início, né? 60% dos projetos de IA serão abandonados por falta de dados organizados. Então, a gente faz uma call to action aqui. Quem tiver interesse, fazer um diagnóstico gratuito com a gente tem um F-Score, que é o índice de maturidade de gestão das empresas, de 1 a 5, a gente vai mostrar em qual nível você está, para que a gente consiga mostrar onde você pode ter maior potencial de ganho em retorno de investimento e fazer um plano de ação do que você precisa fazer ali nos primeiros dias para você começar a organizar os dados da sua empresa. Beleza? Eu vou mandar isso no WhatsApp de vocês também, caso vocês tenham interesse. E eu vou passar a palavra, né, para vocês se tem alguma dúvida, se vocês querem como falar alguma coisa, se vocês se abriu a mente de vocês com esse webinário também. Então, passar a palavra para vocês. Oi, Assis, oi, Arthur, Larissa aqui, cara, abriu muito a minha mente, inclusive porque eu não tenho tanta familiaridade assim com a parte de desenvolvimento, mas eu achei sensacional, eu já estou pesquisando bastante sobre o cloud, na parte de cowork, de code, olhando ali alguns vídeos no YouTube também, me ajudou demais aqui o webinário de hoje, parabéns aí para vocês, estou extremamente satisfeita, já sou cliente, né? Estou extremamente satisfeita aí com a entrega de vocês e já tô ansiosa aqui. Eu vou querer montar meu site também dessa forma aí. E amanhã a gente tem reunião, vamos falar disso. Vamos sim, tamo junto. Fala aí, Daniel. Queria só agradecer vocês, Assis e Arthur, a excelente apresentação. Obrigado, gostei bastante. Só usava o Claude como chat, uso muito o Gemini só por causa da integração já com toda a nossa plataforma, mas gostei bastante. Queria só agradecer vocês. Fala, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado demais. Eu tô me sentindo um peixinho pequeno dentro do oceano. Cara, assim, realmente é incrível. Eu fiquei mais impactado ainda depois dessa aula aí. E, cara, que loucura, viu? Eu já tava, assim, a gente já vem conversando há alguns dias e vocês aguçando a minha curiosidade, eu comecei a mexer e agora eu falei, cara, eu não sei nem 1% ainda do que do que o cloud pode trazer. Então, realmente eu preciso me aprofundar um pouco mais e obrigado aí pela aula que vocês deram. E conte com a gente, Bruno. Bruno, eu vou te falar um negócio também, Valeu. cara. Eu digo que todo mundo é entusiasta de inteligência artificial. Ninguém é expert. É impossível tu acompanhar o ritmo que a IA fornece, assim. Então, a gente só está muito imerso, tá? A gente tem meios, assim, por trabalhar com isso, a gente está sempre em contato e sempre muito bem atualizado. Só que até mesmo a gente, cara, à medida que nós vamos construindo, quanto mais a gente sabe, eu acho que ter conhecimento é isso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que não sabe. Então, porque a gente entende que existe um mundo muito maior. E aí eu acho que é interessante esses webinários justamente para abrir a nossa cabeça em relação a isso. É verdade.
Então, Galera, muito, muito obrigado pela presença. Foram 1 hora e 30 minutos de puro conteúdo. A gente tinha uma promessa de mostrar o Cloud Code na prática. Acho que a gente entregou e, de novo, a gente pincelou nas as possibilidades que vocês têm, né, utilizando essa ferramenta, mas a gente sempre bate em 2 pontos. A gente bateu em 2 pontos aqui. Organização dos dados, porque é isso que vai mudar o jogo e um time responsável por isso. Hoje a Fato tem esse time, hoje a gente está fazendo esse trabalho dentro dos nossos clientes e eu espero que nós sejamos os parceiros de vocês nisso também. Então, galera, conte com a gente e tamo junto. Vamos mandar esse. Tá gravado, vamos colocar no YouTube se vocês quiserem assistir de novo. E qualquer coisa, o WhatsApp a gente está aberto aí para conversar também. Beleza? obrigado, pessoal. Obrigadão, Valeu. gente. Para todo mundo. Valeu, pessoal.